vou conversar agora sobre esses assuntos com o mestre doutor, ele que é italiano, radicado no Brasil desde 1985, Contardo Caligari. Seja bem-vindo no Contagiando. Obrigado. Eu sei que você não encara muito, doutor, a adolescência como uma preocupação, e sim como uma criação do homem desde o século XX. Por quê? Porque de fato a adolescência nunca foi considerada como uma época muito especial da vida até os anos 50 praticamente, né? Nos anos 50 os adolescentes, sempre existiram, só que, sei lá, no século 250 anos atrás, alguém que tinha 16 anos podia comandar um navio. Hoje ele não pode nem tirar a carteira de motorista. Mas a partir dos anos 50, mais ou menos, a cultura ocidental, europeia e americana, sobretudo, assim, começaram a produzir uma enorme massa de livros, filmes e companhia, a criar a figura do adolescente rebelde, né? O adolescente, antigamente, ele era mais maduro ou hoje o adulto é mais inconsequente, mais imaturo e por isso ele se aproxima mais do adolescente? Eu acho, sobretudo, que os adultos mudaram. Ou seja, nós precisamos dos adolescentes para que eles encarnem e encenem para nós como se fosse uma peça de teatro que nós gostamos de ver. O quê? Todas as nossas aspirações frustradas, as nossas vontades de liberdade que não nos permitimos viver. O que acontece? Acontece que meu filho, ele, embora eu nunca tenha falado disso, sabe disso, sabe que tem alguma coisa que eu deixei para trás dos meus desejos que eu não me permiti, e ele sente que no fundo, embora eu continue lhe dizendo você tem que ser como eu, médico, gerente, comprar casa própria e companhia, bom, no fundo ele sabe que o que eu estou mesmo a fim de ver é que ele tem aquela vida que eu não me permiti. Por exemplo, isso é um reflexo de uma época onde os pais repreendiam muitos filhos, tentando fazer o melhor pelos filhos. A gente sabe que muitos fizeram uma vida totalmente diferente porque criticaram os pais e falaram, não, na minha família vai ser diferente. A minha família eu vou ser amigo do meu filho e eu não vou repreendê-lo. Eu não vou ser o pai, aquela pessoa que se coloca num pedestal. Mas aí o filho vê que o pai, que é amigo, ele quer usar o tênis da mesma marca. Você também vai criar mais tarde uma filha que vai pensar assim, será que eu vou fazer igual a minha mãe e meu pai fizeram? Escuta, o que aconteceu foi que os adultos se deram conta que efetivamente os adolescentes eram o sonho deles, né? Então a gente os imita, com algumas pequenas diferenças, tipo a trilha sonora não é a mesma, eventualmente, mas senão o adulto se parece cada vez mais com o adolescente. Existe uma idealização da adolescência que continua durante a idade adulta e pateticamente até durante a terceira idade. Resultado, não existe regra para tentar acertar numa educação. Não, regras não, mas tem jeito de lidar. Sabe, a primeira coisa é pensar que o adolescente é um cara que está vivendo a sua vida naquele momento. Então, não é um cara que está se preparando para a vida futura e deve ser tratado um pouquinho como um adulto, pelos pais em particular, né, pelos professores e companhia também. Qual que é a maior guerra na cabeça de uma mulher, por exemplo, que chega no seu consultório que tem uma filha adolescente? Com uma filha adolescente é a rivalidade. De beleza, de conquistas masculinas, de ver sobretudo entre mulher e filha, a rivalidade é um drama que continua a vida inteira. E o que o senhor indica nessa situação? No divã com o Contardo Caligari. Não necessariamente comigo, mas não, sério, a rivalidade entre mãe e filha coloca problemas seríssimos na vida de ambas. É uma coisa que, francamente, vale a pena consultar um especialista. As duas têm que trabalhar esse problema. Seriamente, mas não as duas juntas sentando para conversar, não vai dar muito certo, né? A guerra vai ser pior. Isso não Bem, vai. a sua opinião, o senhor colocou aqui também, na segunda edição aqui de 101 Crônicas de Contardo Caligares, porque também é colunista da Folha de São Paulo, já há quanto tempo? 10 anos, 10 anos mais ou menos. Sempre falando sobre relacionamentos e no último livro agora, O Conto do Amor, lançado em 2008, é um romance. Então, queria que falasse um pouquinho a respeito do relacionamento, começando pelo marido e mulher. Eu acho que a gente não tem que casar nunca, homem ou mulher, com a ideia de transformar o outro. Acho que a gente tem que casar em qualquer sentido, quer dizer, se juntar, porque a gente
ama, enfim, gosta do outro na sua diferença de mim. Então, e não apesar, eu sou contra o apesar, né? Tá, eu gosto dele apesar do fato de que ele faz isso, aquilo, companhia, isso já é um péssimo sinal. Acho que a gente tem que poder gostar da diferença do outro. Sabe aquela coisa, não, mas isso vai acabar mudando, sabe? Bom, primeiro, não é verdade. É verdade que no amor a gente muda, se transforma. O amor é um grande agente de transformação subjetiva, e inclusive o amor num casamento, num namoro, voltando aos adolescentes, por exemplo, nada transforma tanto um adolescente quanto o fato de ter uma namorada, né? Mas contar com isso, quer dizer, entrar num amor, numa relação com a ideia, agora eu vou transformar o outro, isso é uma falência certa. A respeito do aspecto tecnológico, hoje as pessoas não precisam mais de um marido, de uma esposa ou de uma pessoa para ter junto com ela, para ter companhia no dia a dia. O computador é teu companheiro, o teu iPhone, e isso também gera uma concorrência dentro da casa, com o marido e também com os filhos. Sim. Frequentemente, do outro lado dessa parafernália tecnológica, também tem outras pessoas, porque o computador é também sites de relacionamento, é também MSN, é também, então tem outras pessoas do outro lado, né? Você falou, sei lá, o iPhone, o caramba, claro, se tem um lado iPod, fico escutando, mas tem também